Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado nos assistindo. A gente está aqui para mais uma gravação do Testotalk, o quadro do Café e Prosa que fala sobre a saúde do homem. Para você que ainda não assistiu nenhum, a gente já tem 2 episódios no ar. Vão lá, dão uma conferida. No canal do Café e Prosa tem outros assuntos também sobre saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança. Uns assuntos bem legais, então vão lá para a gente conferir. Hoje, o nosso tema do episódio é Coração de Aço, verdades e mitos sobre a saúde cardiovascular masculina. Eu sou a Larissa Fernandes, eu sou estudante do 3º período de medicina aqui na UniRV de Lusiânia. E a gente está aqui com o meu colega que vai se apresentar para vocês. Oi, gente, eu sou o Guilherme Vieira, eu estou também no 3º período da Faculdade de Medicina UniRV. Estamos muito animados também aqui para apresentar esse episódio maravilhoso com o nosso professor. A gente está com um convidado super especial, que é o nosso doutor cardiologista, o Alessandro. E agora eu vou passar a palavra aqui para ele poder se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, quem é ele. Oi, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Alessandro. Eu sou professor, atuo aqui como professor na Unirv, também trabalho em outras 2 universidades. Sou médico, formei na Uniceplac em 2013. Atuo na cardiologia desde 2015. Então, desde então, nós estamos atuando aqui no entorno, nessa especialidade, e na docência também, desde essa época, né? Uhum. Certo. Então, a gente tem um mito, né? Uma coisa assim na sociedade de que as doenças... Não sei se é mito, na verdade quem vai me responder é você, né? Que as doenças cardiovasculares, os homens eles estão mais suscetíveis a passar por essas doenças, né? O AVC, infarto e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas são subdiagnosticadas, será? Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, professor, os homens realmente têm mais doenças cardiovasculares que as mulheres? E se sim, o porquê disso? Sim, Larissa, realmente os homens realmente têm mais doenças do que as mulheres, mais doenças cardiovasculares. Isso aí já vem de anos, né? Uns 30 anos atrás, vem tendo vários estudos dizendo sobre esse tema. Desde 2011 para trás, as mulheres tinham mais doenças. Mas não é que elas eram mais doentes do que os homens, e sim porque elas eram mais diagnosticadas. Os homens não tinham tanto acompanhamento, não faziam tanto rastreamento, pode-se dizer, né? E de 2011 para cá vem mudando. E foi percebendo que os homens vêm apresentando mais doenças cardiovasculares do que as mulheres. E aí existem vários fatores que fazem com que esses homens apresentam mais doenças cardiovasculares do que as mulheres, né? Uhum. Então, de 2011 para cá, nós vimos um número muito maior em homens do que em mulheres acometidos com doenças cardiovasculares. Então, tem alguns estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostram que as mulheres com idade de 30 até 59 anos, de 30 a 59 não, os homens de 15 até 49 anos, eles são mais acometidos em doenças cardiovasculares do que as mulheres. Aí está relacionado com o sistema hormonal, com tudo isso que nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, né? Uhum. Em relação a essa mudança comportamental assim que teve, você percebeu isso na prática? Assim, mais homens têm te procurado a partir de certa época, assim, vem com mais queixas, vem por conta que a mulher em casa mandou, vem por... Como que é? No dia a dia, assim, né? Não. Na verdade, o homem não procura tanto, né? É ao contrário, a mulher procura mais o atendimento médico, né? Uhum. Então, por isso, talvez que seja que a mulher é mais diagnosticada do que o homem, né? Mas o homem, nesses últimos anos, a gente vê os estudos que o homem começou a se preocupar um pouquinho mais. Ele é mais acometido por quê? Porque ele é mais estressado, o homem procura menos o atendimento médico, a alimentação é mais irregular, a atividade física é mais irregular. Então, tudo isso corrobora para que o homem tenha mais doença cardiovascular, né? Uhum. E isso vem aumentando no passar dos anos, a obesidade, né? Que são alguns fatores de risco que faz com que aumente. Mas eles não estão procurando ainda como deveriam procurar atendimento médico. E isso é uma brechazinha que ainda tem no serviço, tanto público quanto particular. A gente tem que trabalhar muito em cima disso e tem trabalhado já em cima disso. O Ministério de Saúde já tem algumas ações em cima disso para atuar
em cima da saúde masculina, que está vendo que a saúde masculina está muito precária. Né? Então, aí tem que conscientizar o homem a procurar mais. E à medida que o homem está procurando mais, aí está tendo uma reeducação para esse homem procurar a melhor qualidade de vida, no caso, né? Sim. Então, ainda não tem essa consciência do homem procurar o serviço médico. Quando ele vai ao serviço médico é quando ele tem algum problema. Ou o problema dentro de casa que é a mulher brigar com ele e impor ele aí no hospital, né? Que é a consciência dele, né? Que é a mulher do lado dele, né? Eu sabe que a mulher sempre obriga o homem, né? Assim, a mulher é a salvação, né? Do homem ali. Ela ajuda, né? Ela ajuda, né? Mais ou menos, né? Salvação, mas ela ajuda bastante. Então, nós temos esse problema grande com a saúde masculina. Mas o adulto jovem, né, nós vemos também que o adulto jovem, ele, nesses últimos anos, ele vem procurando um pouquinho mais a saúde, né? A saúde mais para termo estético, a termo de melhor condicionamento físico. Então, esses na faixa etária de 15 até os 20 e poucos, 30 e poucos anos, você vê uma procura, mas é mais para termo estético, não para saúde mesmo, cardiovascular. Entendi. E aí talvez aumenta o número de homens por conta disso também, acometido com doença, né? Mas a procura por si só da doença mesmo, para isso aí não tem muito ainda não do homem. Sim. E atrelado a essa questão social, né? Porque eu acredito que seja uma questão não também só social, mas também de cultura, dos homens procurarem menos as consultas. E a gente sabe que cada vez mais a gente tem tido alimentações, estilos de vida não tão saudáveis. Como é que o senhor acredita que esse estilo de vida moderno pode estar influenciando na saúde cardiovascular masculina? Não, então, como você falou, né? A questão nossa é cultural. Isso lá no começo deveria ter falado disso, né? Isso é mais cultural. Então, antigamente, por exemplo, talvez seu pai não, seu avô, o avô de vocês ou o bisavô de vocês não tinha cultura de ir no hospital, né? Não tinha cultura de procurar. E alimentação, quem comia comida gorda, aquela comida buchada, mocotó, aqueles negócios, era pessoa macha, era pessoa saudável, era pessoa boa, né? Era o que trazia saúde, então, era o que trazia saúde, realmente. Esses músculos não vêm de Aí, nada, tá né? vendo? Olha a carcaça, né? A estrutura, né? Então a gente vê que hoje em dia não é isso, né? Aquela comida não é tão... mas não morria tanto como morre hoje. Mas não é verdade, a gente vê que os índices eles talvez não seriam diagnosticados como é diagnosticado hoje, né? Talvez não seriam estudados como são estudados hoje. Então passava muito desapercebido. Às vezes o cara morria dentro de casa e não sabia por quê. Morreu e acabou. Falava que morreu de idade. Então morreu de idade, morreu de não sei, inventava uma coisa lá de mal olhado, sei lá. Então sempre tinha esse mito dentro de casa, e principalmente no interior, né? E hoje em dia não, como é mais estudado, a gente vê que a alimentação irregular, aí vindo para a cidade o excesso do fast food, a vida corrida, nossa, do dia a dia, né? Então, você trabalha em 3, 4, 5 empregos, e você deixa de comer uma alimentação saudável, você começa a comer besteira e passa o dia a dia, fica corrido, aí associado ao estresse do dia a dia, a alimentação irregular, tudo errado, e aí acaba aumentando o risco. Não só para o homem, para a mulher também, mas o homem, como ele tem aquela, voltando na cultura, a parte cultural, sair cedo, correr mais, fazer tudo, mas a mulher realmente ela pensa um pouquinho mais antes das coisas, ela tem mais cuidado com ela. Nós homens ficamos para trás por conta disso. Aí acaba comendo muita besteira. Então você vê que o índice de obesidade masculina ela aumentou muito. Nesses últimos anos vem aumentando. Tem vários estudos dentro da SBC mesmo, se vocês entrarem, vocês vão ver na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem vários estudos que mostram isso. Que o aumento da alimentação irregular, alimentação ruim, né, que não é saudável, ela acabou prejudicando muito a saúde das pessoas. E aí associado ao estresse, a vida que a a cidade, falta assim, que isso, tem muito essa migração também do pessoal que antes era do campo, igual você citou aí, antes a população ela era mais assim, vou trabalhar no campo, não sei o que, a maior parte da população era rural. Mais rural. Aí a gente teve essa vinda para a cidade, a vida estressante, pega trânsito, pega não sei o que, e aí acontece todos esses fatores, né? Isso. Sim. O senhor tinha comentado sobre a questão de hormônios, né?
ali do homem que faz ele ficar mais suscetível a essas questões. Aí, eu queria te perguntar se a testosterona tem algum impacto na saúde cardiovascular. Então, falando um pouquinho de hormônio, a mulher, por que a mulher, ela tem, quanto mais nova, ela tem menos risco cardiovascular? Por causa do estrogênio, né? O estrogênio, a partir do momento que ela começa a baixar o nível de estrogênio, aí a curva começa a mudar. Aí a mulher passa a ter um pouquinho mais de risco quando ela está entrando na menopausa, né? Então, o homem é ao contrário. O homem, a testosterona protege ele. A testosterona baixa, ela prejudica o homem. Ela aumenta o HDL, ou diminui o HDL, que é o bom colesterol. Ela pode aumentar o triglicerídeo, ela pode aumentar alguns marcadores. Uma dislipidemia pode aumentar também. E aí acaba prejudicando a saúde do homem também, né? Que aumenta o risco, aumenta as questões inflamatórias do homem, né? E aí acaba aumentando o risco. Mas usando a testosterona para a questão estética, aí passa a ser um problema. É ruim quando é pouco e é péssimo quando é muito. E hoje em dia a gente tem muito disso. Muitos homens estão trabalhando com questão estética e fazendo muita suplementação, né? Aquela suprafisiológica. Então você tem um nível de testosterona, as pessoas estão dobrando o nível, injetando testosterona de forma ou pelo chip, o famoso chip, né? E também testosterona injetável mesmo. E acaba subindo muito. A testosterona, o excesso da testosterona, ela altera a formação plaquetária, ela vai alterar o fibrinógeno, ela pode aumentar o coração, dar uma cardiomegalia no paciente, ela pode dar inflamação no paciente, ela pode acelerar a questão de trombose e tudo isso, né? Então aumenta o risco cardiovascular do paciente. Então tem vários fatores que prejudicam o paciente, aumenta a pressão do paciente. Esses dias mesmo tem muitos pacientes que procuram gente, que é até fisiculturista, e procura um pronto-socorro, procura a consulta, porque nunca teve pressão alta e está estimulando, fazendo reposição ou indução de testosterona, né, uma sobredose de testosterona, e tem um aumento da pressão. Então a testosterona alta, ela vai ativar o sistema renina-angiotensina e faz com que aumente a pressão do paciente. E aí ele é adulto jovem com a pressão estourando. Então isso aí é por conta da testosterona. Então o excesso dela é muito ruim também. Então tanto o déficit quanto o excesso da testosterona é ruim. Então a gente tem que saber dosar ela e tem que ter o meio termo. Então antes de fazer isso, a gente sempre pede o paciente para procurar um acompanhamento médico, para realmente calcular a dosagem que ele necessita. E está entre da normalidade, né? Que ele pode ter um estímulo de testosterona, pode ter um aumento de ganho, sem ter necessidade de ter uma superdosagem, suprafisiológica no caso, né? Sim. Então isso é prejudicial. E aí, entrando nisso, não quer dizer que a super ou supradosagem, suprafisiológica, quer dizer que ele vai ter mais potência sexual. Isso não está relacionado muito com isso. Então, muitas vezes o paciente pensa que vai ter mais potência sexual, né? Entrando na parte do estimulante sexual, né? Então, ele não tem essa potência sexual toda que ele acha que vai ter. Né? Pelo contrário, ele vai ter um déficit. Chegando lá em cima, ele começa a descer a função sexual dele também, né? Doutor, seguindo mais ou menos essa linha, a gente sabe que atualmente esses estimulantes sexuais eles estão na moda, né? Todo mundo fala muito de tadalafila, de sildenafila. O senhor acredita que esses estimulantes de farmácia que a gente encontra de livre, a gente consegue comprar sem receita, também vejo muitos jovens utilizando esses estimulantes. Ele já comprou, viu? Ele já comprou. Eu senti que ele já comprou. Ele já comprou. Ou ele vende ou ele já comprou. De um amigo dele. De um amigo seu, né? Um amigo dele falou pra ele. Ele me falou. Gostei, muito fácil de comprar e muito barato. Legal. E aí, se tá tomando o azulzinho, pode acontecer da pipa não subir mais? Pode. Então, para o risco cardiovascular, o paciente com risco cardiovascular elevado, dependendo das medicações que ele está tomando, é perigoso ele tomar um estimulante sexual, né? Hoje tem, dentro desse estimulante, o que mais a gente indica é a tadalafila, porque ele é mais leve, ele não dá tanto problema. Agora, por exemplo, o paciente, você tem que avaliar o paciente e ver, por exemplo, se ele está fazendo uso contínuo de algum vasodilatador associado
a um outro estimulante sexual, pode ser que dê um aumento da vasodilatação e cause outro problema cardíaco nele. Então, dependendo do risco desse paciente, dependendo da cardiopatia que ele tiver, se for esses estimulantes, tadalafila, sildenafila, eles são mais tranquilos. Eles não são tão... O Viagra é um pouquinho mais forte, porque ele dá palpitação, ele pode dar arritmia, então ele é um pouquinho mais perigoso. O tadalafila ele é o mais recomendado no caso. Então, o paciente hipertenso, esses pacientes com cardiopatia leve a moderada, não tem problema ele usar. Só que o paciente de cardiopatia mais grave que a gente tem cautela em usar. Então, nesses casos, a gente pede uma avaliação mais rigorosa para usar. Mas não tem tanto problema assim não. Tem aqueles outros, e hoje em dia tem vários estimulantes sexuais, né? Hoje em dia tem até uma injeção mesmo que faz na peniana mesmo, que estimula mais o paciente, ele fica mais tempo, então tem várias opções. Hoje em dia é um mundo à parte isso aí, né? Mas esses que é a tadalafila, a filanafila, ele não tem tanto problema. Volto a repetir, um paciente com cardiopatia moderada, a leve. Quando é uma cardiopatia grave, é recomendável ele ser avaliado primeiro por um cardiologista e pelo urologista dele para ver qual a melhor medicação a ser usada, né? E não tomar indiscriminadamente, né? Existe a posologia, você tem que saber como se comercializa, não sei. Mas assim... Tem que ir atrás da receita. Tem que ir atrás da receita, ver qual é o melhor. Avisa o seu amigo. Avisa você que tá aí, avisa o seu amigo. Seu colega, que não é para estar tomando assim direto, tá? Tem o período que ele pode tomar e que ele não pode tomar. Tá joia? Isso, e tem outras formas mais naturais que ele pode, junto com o médico ali, às vezes, né? Chegar se não for uma impotência sexual, assim, de alguma coisa patológica, né? Às vezes ele pode chegar ali de formas mais naturais, né? Porque tem muito... pessoal, hoje em dia... Aí volta naquele primeiro ponto, né? Que a vida é tão corrida que as pessoas querem fazer tudo tão rápido e acaba que acelera tudo, né? E não tem aquela paciência, até mesmo nesse caso do sexo e tudo, às vezes o cara quer ser mais rápido do que deveria ser. Então quer ter um estímulo mais rápido, quer ter uma reação mais rápida, quer ter uma resposta mais rápida, quer impressionar mais rápido. Sim. E ele acaba usando de métodos, né, mais rápidos também, mais rápidos, né? Então acaba que exagera um pouquinho às vezes. Então a gente tem que ter mais calma, tem que ter paciência, tem que saber dosar cada coisa, né? E tem que ter critério para cada coisa. Né? Bom, seguindo aqui a nossa conversa, você tem alguma pergunta para o professor agora? O que eu faço? Não, só Então, eu vou seguir aqui e eu queria perguntar, professor, se existe diferença entre a forma que uma mulher e um homem, eles manifestam um infarto, né? Aqueles sinais clássicos, assim, se tem diferença entre um e outro? Sim, tem sim, Larissa. O homem, geralmente, ele cursa com aquele sinal clássico, né? Que é dor retroesternal, que é dor no peito, ele irradia para a mandíbula, para o braço, pode irradiar para as costas, né? Que é por dorso. Agora, a mulher pode começar com dor epigástrica, que é aquela na boca do estômago, uma dor abdominal, com náusea, com fraqueza, com tremor, né? Então, a mulher pode se manifestar de outras formas. Né? Então, o homem é mais clássico, aquela dor. Parece que a mulher é mais forte do que o homem, ela suporta um pouquinho mais a dor, né? Mas não. Então, a mulher se manifesta um pouquinho diferente a dor. Então, por isso que para diagnosticar até na mulher o infarto é um pouquinho mais difícil do que no homem, né? Então, no homem ele vai chegar com a mão no peito, aquela mão em aperto, que chorando, já gritando, que realmente bem clássico mesmo, que é a dor. E aí a mulher não, a mulher pode chegar tranquila e só com a epigastralgia ou com a dor abdominal difusa. E pode ser, não pode descartar infarto. Isso não quer dizer que não possa apresentar no homem também, né? Lógico que cada caso é um caso, mas pode apresentar no homem e na mulher também, sem problema nenhum. Mas é mais comum esse quadro no homem, que dor no peito, irradiado com a mandíbula, com o ombro, com o braço esquerdo, do que na mulher, tá? Tem essa diferença sim com o homem. Eu tenho uma pergunta pessoal, talvez, assim, uma dúvida pessoal. Eu vejo que existe muita confusão, assim, pensando na nossa parte, assim, da área médica, de quando um paciente ele chega com um infarto e um paciente ele chega com ansiedade. Eu vejo que no hospital tem se confundido muito isso. Tem algum sinal mais clássico, assim, para se diferenciar? Ou, assim, a pessoa sentiu alguma dessas coisas, corre pro hospital porque... Então, tem que ir pro hospital. Dor no peito até que prova ao contrário, está infartado. Tá.
Isso aí eu sempre falo para todo mundo, em sala de aula, eu sempre falo para todo mundo. Então, descarta o infarto. Enquanto você não descartar, não menospreze. Então, descarte o infarto, depois que você descartou, e pronto. Ah, pode ser DNV da mulher? Não interessa. E se não for DNV? Você mandou ela para casa e ela morre dentro de casa. Entendeu? DNV seria ignorância minha. Não, DNV é piti da mulher. Foi frescura, entendeu? Aquela... Tá bom. Ela... Usual. DNV... Mesmo se ela estivesse fazendo e tudo, chegou no dor no peito, você tem que fazer aquele beabá que tem no pronto-socorro. Faz eletro, faz enzimas cardíacas, rastreia, curva eletro, curva enzima cardíaca. Não deu nada na segunda ou terceira curva cardíaca, você pode dispensar esse paciente com segurança. Agora chegou, você falou, não, isso é frescura, manda para casa. Se essa pessoa infarta em casa, a mulher principalmente, a culpa é do colega que está no pronto-socorro. Então, esses sintomas podem aparecer de várias formas. Tem paciente que já chegou em pronto-socorro, sei lá, só com um pouquinho de espinéia, um pouquinho de falta de ar. Né? Falta de ar, um pouquinho de desconforto no peito. Então, não é nada, é frescura da mulher, frescura e mandou para casa. Chegou em casa, a mulher infartou. Infarto gigantesco e deu problema, a mulher ficou sequelada, ficou ruim. Então, até hoje a mulher tem insuficiência cardíaca, está difícil tratar a mulher, então... É um problema nosso, isso aí é um erro nosso, um erro médico mesmo, uma negligência nossa deixar passar. Então, isso serve para a vida. Chegou para vocês, médicos, chegou no pronto-socorro no consultório de vocês, no plantão de vocês, dor no peito, enquanto não prova o contrário, se é característico, descarte infarto. Descartou infarto, manda para casa, você vai dormir tranquilo, ela vai dormir tranquilo, todo mundo vai ficar tranquilo. Entendeu? E as testagens, como por exemplo o CKMB, eles são precisas? Ele já caiu, né? Hoje em dia a gente faz a troponina, faz curva elétrica. Né? Então, curva elétrica faz troponina. Existe o infarto sem supra, né? Então, mas você tem que curvar elétrico de horário. Então, tem um protocolo que tem que seguir. Né? Então, a gente curva elétrica, curva enzima cardíaca. Então, a enzima mesmo que a gente curva é troponina. A gente se segura na troponina mesmo no pronto-socorro. Né? Então, troponina e elétrica. Curva troponina, curva elétrica. CKMB você pode fazer, se não tiver não tem problema. CPK não precisa fazer. Porque CPK você pode alterar com desgaste muscular também. Então, ele pode alterar rabdomióleo, paciente com simvastatina, com os outros remédios também, que pode aumentar o CPK e não é viável, mas... Né? Então, já na sociedade, já não resolveu. E assim, chegou lá, constatou infarto. E aí? Tipo, tem dois tipos, né? Eu quis saber. Tipo, e sai correndo? O que você faz? Chama o médico. Eu não sei lidar com isso. Mas como faz? Eu vi, assim, por cima, estudando por cima, que tem dois tipos, né? Tem um que parece que você tem, acho que 90 minutos para agir, acho que para cirurgia, alguma coisa assim. E tem outro que você medica e tem até 3 dias. Então depende do infarto, né? Depende do infarto, depende da onde você está. Existe o porta-agulha, né? Que é o tempo que a gente tem para revascularizar esse paciente, ou para angioplastar esse paciente, para levar ele para o cateterismo. Então chegou no pronto-socorro, você diagnosticou, chegou no pronto-socorro, diagnosticou, você tem um serviço de hemodinâmica perto? Tem, então você vai levar ele para a hemodinâmica e pronto, vai resolver o problema. Agora você não tem, aí tem algumas drogas que você pode fazer, tenecteplase, ateplase, você pode tentar abrir essa artéria. Está ocluída, vamos abrir, você faz a medicação. E tem uns tempos, tem alguns protocolos para isso, né? Aí dependendo do tipo de infarto, dependendo da distância que você esteja do hospital onde tenha um serviço de hemodinâmica, é a conduta mais certeira que você vai tomar. Você está lá no interiorzinho, não tem nada, não tem remédio, não tem nada, chora. Brincadeira. Você é o paciente. Você não vai fazer, brincadeira. Não, tem outro. Você vai fazer o AES, Clopidogrel, o paciente chegou, você vai fazer esses exames, vai fazer essas medicações também, vai tentar procurar um serviço e vai tentar encaminhar esse paciente, né, o mais rápido possível para tentar recuperar o máximo de miocárdio que esse paciente tiver. É afetado. Agora, o paciente vai chegar lá e ele vai estar apresentando, acredito que ele vai estar apresentando vários sintomas, ele vai ter vários sinais de alerta. Qual desses sinais de alerta a gente realmente não pode ignorar? A gente tem que prestar atenção e falar, agora eu tenho que prestar atenção nisso aqui e
buscar uma conduta adequada. Não, então é só esse mesmo que eu falei quase agora, né? Dor no peito, do retroesternal, em aperto, que irradia para o braço, para a mandíbula, para as costas, né? Que ela pode estar acompanhada de sudorese, pode estar acompanhada de mal-estar dele, né? Tem vezes que você vai ver o paciente chegando, todo sudorese, chegando com bastante desconforto respiratório. Esse paciente é de urgência mesmo. Você tem que monitorar esse paciente, você tem que fazer os exames de urgência, não pode descartar de jeito nenhum. Esse paciente na urgência, paciente você está no seu consultório, o paciente chegou, paciente cardiopata, ou você não sabe, é um homem, nós estamos falando de saúde do homem, o paciente chegou, sinais de que esse paciente deve procurar uma consulta médica, né, no caso. Então, um paciente com inchaço nos pés, que é o edema que a gente chama, com falta de ar, com retenção também de líquido, né? Com palpitações, que é aquelas acelerações, se ele sentir em casa também, ele pode procurar um pronto-socorro para descartar uma arritmia, alguma coisa. Com o que mais a gente falou? A falta de ar, palpitações, inchaço, é mais isso, né? Mais isso, que é o geralzão mesmo, né? Então ele deve procurar uma assistência médica, deve procurar uma consulta para ser investigado por que está acontecendo isso. Se isso estiver agudizando, ele tem que procurar um pronto-socorro. Mas se for sintomas leves, ele tem que procurar uma consulta médica para ser avaliado. Aí tem os outros sintomas também, febre, mal-estar geral, síndrome gripais, tudo isso também tem que procurar para a gente avaliar. E geralmente tem que ser feito pelo menos um check-up uma vez por ano, né? Que é recomendável fazer, mas infelizmente o homem não faz, né? Pronto, Por exemplo, quanto tempo você fez esse check-up? Tem quantos anos? Tem 21 anos. Detalhe, ele tem 21 anos. Detalhe, eu tenho 21 anos. Bom, dito isso, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal meu. Meu pai que está aqui, provavelmente vai estar me assistindo. Ele tem problema, vários, não pai. Te amo, não vários assim, né? Mas do coração e tudo mais. Mas é muito raro ele pegar e falar assim, eu vou no médico. Eu e a gente tem que passar 3 dias de jejum e oração para tentar convencê-lo de ir no médico, né? E assim, é uma coisa que é comum, nós estamos em casa, nosso querido amigo 21 anos, né? Sem fazer um check-up. Como a gente faz para convencer assim, um homem que é relutante a ir no médico e convencer ele, falar assim, não, meu querido, você precisa ir lá no cardiologista fazer esses exames para que não... Então, se você perguntar, a maioria do seu pai, você pergunta para o seu pai, qual é o nome do seu pai? É Baltazar. Seu Baltazar, quantas vezes o senhor aferiu sua pressão na vida? Ele até, isso aí ele faz, mas está alterado, ele fala assim, beleza, tá bom. Esse é um sinal de que ele tem que procurar um atendimento médico, entendeu? Esse é um dos sinais. Então, pode ter esses outros sinais que eu falei, inchaço, pode ter a fadiga, ele sentir meio cansado no dia a dia, ele sentir indisposto no dia a dia. Tudo isso ele tem que procurar um atendimento médico, porque pode ver a taxa hormonal dele pode estar alterada, a pressão pode estar alterada, se ele já feriu a pressão uma vez. Tem paciente que nunca feriu a pressão na vida. Tem vários pacientes, não é só ele, não, ele já feriu uma vez, mas tem vários pacientes que nunca feriu a pressão na vida, nunca viu o pulso na vida, se tem um pulso regular ou não, né? Nunca fez um eletrocardiograma na vida. Então, independente de ter sintoma ou não, tem que fazer pelo menos uma vez. E falando da saúde do homem, até o PSA. A partir dos 40, 45 anos, ele tem que fazer um PSA. Eu não falo nem do toque, eu falo do PSA, que é aquele marcador no sangue mesmo, que ele vai tirar, vai fazer aquele exame no sangue. Então, tem paciente que nunca fez, então tem que ser feito, né? Pelo menos uma vez por ano é recomendável ser feito. Então, o paciente tem que ter essa consciência. E se tem algum sintoma que está alterando o dia a dia dele, então, tem vários pacientes, né, que nunca feriram a pressão na vida, então a gente tem que levar isso em consideração e tem que tentar convencer esses pacientes que ele tem que procurar um serviço médico, né? Pelo menos para fazer um check-up uma vez na vida, né? E procurar. E se tiver sinais de alerta, algum sintoma ou sinais, aí sim ele tem mais obrigação de procurar, né? Aí sim Passou ele tem da hora. já passou da hora de fazer, né? Então, é mais isso, doutor.
E agora, doutor, o senhor podia deixar pra gente uma mensagem final para esses homens, para todas essas pessoas na realidade que querem cuidar do próprio coração, que pretendem ter uma vida mais longa, mais saudável, com uma saúde cardiovascular bem estabelecida. Para quem não quer também vai estar querendo. E para quem não quer, tem que buscar sim. Não, é isso aí, gente, a importância de se cuidar, né? Porque eu sempre falo para o paciente que o chato não é nem morrer, né? O chato é a gente ficar numa cama dependendo dos outros. Então, por mais que a família goste, por mais que a família ame, que tem os filhos, tem a esposa, tem uma rede de pessoas que gostam da pessoa, o chato é você ficar numa cama dependendo de outra pessoa. Então, se a gente não se cuidar, hoje em dia tem uma subdiagnóstico, tem uma subnotificação de doenças cardiovasculares imensa, né? Principalmente voltada ao homem. Então, a gente tem uma obrigação de fazer isso, nós como profissionais da saúde, nós temos uma obrigação de ir atrás e buscar esse pessoal e tentar trazer pela orelha mesmo esse paciente. Você que está em casa, você que está escutando nossa conversa hoje, vocês procurem um atendimento, procurem pelo menos para aferir uma pressão, ver se sua pressão está controlada, ver se seus exames laboratoriais, né, seu triglicerídeo, seu colesterol, seu LDL, seu HDL, sua glicemia, se estão tudo controlado. Talvez você é diabético, talvez você é hipertenso, você não sabe. E daqui a pouco, quando você vai ver, você já tem uma doença já instalada e o tratamento já perdeu aquela janela de tratamento, você perdeu aquele momento que você podia ter uma recuperação melhor e você vai ficar com a sequela por plena ignorância, que isso não é mais que ignorância, né? Então procure o atendimento médico, procure o acompanhamento médico, né? E nós, profissionais de saúde, nós temos a obrigação de estar puxando esse paciente, estar indo atrás desse paciente sempre. Hoje em dia, vocês podem entrar no site do Ministério de Saúde, que tem muita coisa, muita forma de ir atrás, tem muita coisa mesmo. E dentro da Sociedade também Brasileira de Cardiologia, tem as diretrizes, tem tudo certinho, como a gente deve rastrear, como a gente deve fazer com esses pacientes. Então, para o paciente, é isso. Conscientização, não espere acontecer para depois tratar. Trate antes de acontecer, né? E para nós da saúde, vamos atrás de vocês. Nós vamos atrás de vocês incansavelmente, né? Nós vamos atrás de vocês. Tá joia? No mais, é agradecer pela oportunidade. Sucesso para vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E conte sempre com a gente. Tá? Obrigada. Eu queria agradecer você que está até agora aqui assistindo a gente, né? Espero que tenha sido de bom proveito esse episódio para vocês. Fiquem de olho aí, se inscrevam no canal, curte o nosso vídeo. Encaminha pros amigos. Encaminha pros amigos, aquele amiguinho, né? Aquele amiguinho cardiopata. Aquele amiguinho que também tá exagerando nos remedinhos. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.